São de alguns irmãos que porventura tem alguma dúvida sobre o que é pregado a respeito da palavra de Deus, mas é um documento que é importante ficar registrado, tanto na igreja quanto já é nas escrituras, a respeito do batismo, né, que foi pregado na cidade de Itatiba. E nós não temos essa gravação em mãos, né? Acredito que quem ouviu o culto teve o privilégio, né, de acompanhar na íntegra, né, ao vivo, mas infelizmente nós não temos mais essa gravação. Eu só vou deixar algumas palavras, né, registradas aqui para poder ajudar alguém futuramente que se interessar pela palavra de Deus e que nós possamos ter resposta para a dúvida de muitos, amém? Então eu gostaria mais uma vez de estar falando a respeito do batismo apostólico, o batismo bíblico, aonde os apóstolos têm usado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma que somente os filhos de Deus, os eleitos e predestinados, entenderão o porquê disso, o porquê foi usado o nome. E não foi usado o nome porque eles quiseram, foi um mandamento do Senhor. Então eu gostaria de citar algumas passagens aqui que nós já conhecemos, que muitos não conhecem, amém? Ou apenas só ouviram por ouvir. É isso que acontece muito na igreja. Nós ouvimos por ouvir, entra por um ouvido e sai por outro. E quando essas coisas chegam nesse ponto, quando a mentalidade humana chega nesse ponto, ele começa a perder o que Deus tem para ele. Então eu gostaria já de entrar aqui em Atos 2:38, aonde está escrito: em Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É evidente que Pedro estava respondendo à pergunta dessas pessoas que estavam aflitas, vendo o derramamento do Espírito ali. E eles se compungiram-se, a Bíblia diz, em seus corações, né? E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, porque Pedro não estava sozinho ali: o que faremos nós, irmãos, para possamos ser salvos? E aí foi onde Pedro deu essa resposta: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você conversa com os pentecostais, os denominacionais, eles dizem: olha, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus porque Pedro errou. Eles não dizem abertamente que Pedro errou, mas quando eles dizem eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, eles estão dizendo que Pedro estava dando um falso testemunho. Então essas coisas têm que ficar arquivadas na nossa mente, para que no dia que você precisar ter respostas ou argumentar algumas coisas com alguém que chegar para tirar isso de você, você diz isso vai ficar armazenado no seu intelecto. Você vai dizer: não, Pedro teve um entendimento. Pedro estava dizendo apenas para que eles pudessem ser batizados. Jesus deu uma ordem, e Pedro e os demais apóstolos, eles cumpriram essa ordem. Amém? E aonde está essa ordem? Essa ordem se encontra em Mateus 28:19.
Aonde está escrito? Está escrito no versículo 16, está escrito, e chegando, no versículo 16 está escrito, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus designou para que eles fossem para esse lugar, orientou, designar, orientar. Orientou para que eles fossem para esse local, né? E aonde foi que Jesus deu essa ordem para eles? Se você voltar um pouco mais, no versículo 10, aqui está escrito, então Jesus disse-lhes, disse a quem? Ele disse para aquelas mulheres, para aquelas irmãs que foram no sepulcro. Ele já tinha ressuscitado. Então ele disse-lhes, não tem mais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Jesus disse para dizer para os irmãos dele. Somente os irmãos de Jesus sabem aonde esperar ele. Os demais não saberão aonde esperar o Senhor. Eles têm uma mente vagando. Eles não têm um pensamento, um entendimento fixo da palavra de Deus. Então esses irmãos, eles pegaram e seguiram. Não é que eles obedeceram à mulher. Eles creram no que eles ouviram delas. O testemunho que elas deram. Elas não pregaram para eles. Apenas testemunharam. Então aqui você entende um pouco melhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Aqui você está vendo 11 apóstolos. Mas aonde estava Judas? Judas já não estava presente mais. O filho da desobediência já não estava presente mais. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a palavra agora é para aqueles que não são filhos da desobediência. O filho da desobediência já não pode estar mais no meio dessas pessoas. Aqui só estava a semente eleita. Amém? Semente eleita da palavra. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E no versículo 18 você observa, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado poder, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então vocês observam aqui que Jesus, quando ele esteve com seus apóstolos, com seus discípulos, Jesus é-me dado, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, se lembra bem, se todo o poder foi dado no céu e na terra, Jesus estava passando tudo que foi dado a ele estava passando para os seus discípulos, para que eles fossem ao mundo todo pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes Jesus disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Deus não passou o poder que ele tinha para Jesus e ficou sem. Deus não faz isso. Todo o poder foi dado quando Deus
ungiu aquela carne, ungiu aquele corpo e fez aquilo que vocês já ouviram nas Escrituras. O importante aqui, Jesus tem dito para essas pessoas aqui, ó. Portanto, ide, fazeis discípulos, fazeis seguidores. E no versículo 20 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, irmãos, se nós estamos na casa de Deus, dizemos que fazemos parte da família de Deus, e não guardamos todos os seus mandamentos, toda a tua palavra, nós não fazemos parte dessa família. Vocês observam que isso é dado a essas pessoas que creram no nosso Senhor Jesus Cristo e receberam o batismo. E aqui Jesus deu a ordem. E aonde nós lemos em Atos 2,38, ali Pedro estava cumprindo essa ordem. Pedro entendeu. Jesus, ele conversou com seus discípulos, com seus apóstolos. Jesus estava passando uma ordem para eles. Eu não posso chegar e querer interpretar as palavras de Pedro, porque eu não estava presente lá. Eu não estava presente lá. Mas o grande Espírito Santo que estava presente naquele momento, ele vem a cada um de seus filhos hoje para revelar aquilo que foi falado lá, para justamente você não ter interpretação sobre a palavra de Deus. As pessoas sem Deus, elas têm companheirismo em todas as coisas. Vocês observam, se for para fazer um churrasco, uma festinha, as pessoas, se você convida 10, vão 15. Se você convida 15, vão 20 ou mais. Mas quando o companheirismo em torno da palavra, quando o convite é feito, você convida 10 e vão 5. Você convida 30, vão 15. Por que isso? É porque não é interessante para a pessoa. Não é interessante para ela. Não é interessante. Mas aqueles que saíram de Deus, eles têm fome e sede de Deus. O irmão Brana diz que cada uma daquelas pessoas, no decorrer das eras, elas deram apenas um mergulho no Espírito Santo. Apenas um mergulho. Quando você mergulha numa água, num rio, numa piscina, que seja, o que vai acontecer com você ali? Você vai se molhar todo. Você vai sair todo ensopado, todo molhado. Foi isso que aconteceu com o mundo pentecostal. Foi isso que aconteceu com muitos seguidores da mensagem. Eles deram um mergulho e saíram molhados, encharcados. Mas você não tem que mergulhar, você tem que beber essa água. A água não pode estar por fora, apenas molhando o seu corpo físico. Você tem que sentir sede. E quando você sente sede, você toma dessa água. Foi isso que Jesus disse à mulher do poço. Ele disse: aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais voltará aqui para tomar água novamente. Nunca mais terá sede. Então, quando você dá um mergulho na palavra de Deus, aquilo não vai saciar a sua sede. Mas quando você toma da água, da palavra, aquilo vai matar toda a sua sede espiritual. Toda aquela necessidade que você tinha sobre Deus, aqui vai ser revelado a você. Porque você tomou da água, você não tem sede mais. É a lavagem da água pela palavra. Então somente os seguidores corretos, que saíram de Deus, que estiveram em Deus lá na eternidade, entenderão essas coisas. As outras pessoas, as demais pessoas, elas apenas serão igrejeiras. Elas apenas darão um mergulho no Espírito. Vão sentir aquela atração, aquele sentimento gostoso em seu coração. Vão cantar hinos, vão se regozijar com os hinos cantados na igreja. Tem pessoas que vão na igreja, estão cantando um hino,
meditando antes do culto. Muitas pessoas chegam a chorar ouvindo hino. Chegam nas denominações, muitos falam em línguas ouvindo hino. Entende? Mas não tem o fruto da palavra. Mas não tem a palavra nele. Ele só sentiu aquela unidade do Espírito ali. Nós precisamos mais e mais de Deus. Somente os filhos de Deus sentirão essa necessidade da palavra. Somente os filhos de Deus, amados. Observe aqui. Então Jesus estava dizendo aqui, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Se Ele mandou, é mandamento. E por que você não guarda? A pessoa que não guarda não é filho. O irmão Bruno diz que a obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao selo. A igreja está no momento de ser selada. Irmãos, nesse decorrer do Espírito, nessa última era da igreja, tem muitas pessoas já que estão recebendo o selo da palavra. Tem muitas pessoas que já estão adiantadas na palavra de Deus. A palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas você tem que crer. Como que você vai crer na palavra de Deus se você não crê em quem está pregando para você? Às vezes a pessoa vai na igreja para ver se aquilo que vai ser pregado ali é de acordo com aquilo que ela pensa. Se não for de acordo com os pensamentos dela, aquilo já não serve para ela. Então você tem que estar na casa de Deus, não com os seus pensamentos, mas com os pensamentos de Deus em você. Com os pensamentos de Deus. A mente de Deus em você. Paulo diz, nós temos a mente de Deus. Amém? Nós temos a mente de Deus. Então a mente de Deus, ela só vem nos filhos de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa consumação dos séculos aqui, o irmão Brana diz que até o fim das eras Ele estará com você. E depois das eras, Ele não estará mais conosco? Não, meus amados. Depois disso, Ele leva você com Ele. Depois disso, Ele está levando você para o milênio, para o outro lado. E o milênio ainda é um aprendizado que nós teremos. Continuando falando sobre o batismo, em Atos 19, só para que essas coisas fiquem registradas, né? Só estão dando uma recapitulada no que foi dito lá na cidade de Cativo. Se amanhã alguém fazer alguma determinada pergunta para você sobre o batismo, sobre qualquer coisa relacionada a isso, de repente você tem esse vídeo que vai ficar salvo. De repente você tem esse vídeo com você, ou no seu computador, ou no seu celular. Aí você tem esse vídeo com você. Aí você não precisa evangelizar a pessoa, você apenas compartilha com ela esse vídeo. Às vezes nós ficamos tristes, né? Porque as pessoas, elas compartilham tudo o que não presta. Elas compartilham receitas de bolo, elas compartilham coisa de outro pastor, ela compartilha qualquer coisa, mas não compartilha aquilo que a própria igreja dela se esforça para colocar na mão dela. Observe, se nós não compartilhamos certas coisas, é porque aquilo não é viável. Quando nós vemos uma notícia boa, algo que postaram, algo interessante, qual que é a nossa vontade? É que outras pessoas ouvem aquilo. Não é isso? E por que não fazemos isso com a palavra de Deus? Às vezes a pessoa, eu estou aqui hoje, irmãos, não é porque eu quero, é porque eu me preocupo com você. É porque existe uma força maior em mim para poder deixar esse material na mão de vocês. Aí vocês pegam, esse vocês que eu estou dizendo, é no sentido literal. Não estou dizendo somente para uma pessoa.
Mas aí a pessoa pega, ela compartilha qualquer coisa. Entendeu? Compartilha qualquer coisa. A pessoa pega aquilo que um verso, né, um versículo bíblico e posta aqui. Muitas vezes nem sabe o que está postando. Então vamos nos policiar. O que é bom para mim é bom para você. O que é bom para você é bom para os teus irmãos. Se você não compartilha com as pessoas, é porque você acha que elas não precisam daquilo. Aquilo é muito pouco para elas. Então, só dando continuidade aqui a respeito do batismo, em Atos 19 está escrito: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, que não sou eu, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores de Éfeso, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então vocês prestem bem atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha rodado todas as regiões superiores e chegou a Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos. Irmãos, se eram os discípulos, não eram qualquer pessoas. E Paulo começou a fazer contato com esses irmãos. E Paulo perguntando: vós já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Nós não sabemos que existe Espírito Santo, Paulo. Nós não sabemos que haja Espírito Santo ainda. Essas coisas não estão em nós não sabemos o que significa isso. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não sabe o que ele significa. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. O apóstolo Paulo encontrou alguns batistas ali. Você conversa com os batistas hoje: eu sou da igreja batista. Você conversa com os batistas hoje, eles não aceitam essas coisas. Mas os verdadeiros batistas aceitaram. Os verdadeiros batistas aceitaram. Por que são batistas? Porque eles receberam o batismo de João, ou Batista. São batistas porque creram no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento. É por isso que você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Por isso que Pedro disse: arrependei-vos. Esses irmãos, eles já tinham se arrependido e foram batizados. Eles receberam o batismo do arrependimento. E eles perseveraram, continuaram firmes com a palavra de Deus, até receber o batismo, considerado por Paulo que o Senhor Jesus Cristo viria para que usasse esse nome sobre essas pessoas.
Ele estava usando o nome Batista, o nome de João, aquele nome não servia para eles. Se você usar o nome Batista hoje, esse nome não serve para Deus. Se você usar o nome Assembleia de Deus hoje, esse nome não serve para Deus. Presbiteriano, esse nome não serve para Deus. Mas qual que é o nome que serve para Deus, que Deus age através do homem? No versículo 5 está escrito: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o nome. Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Esse é o nome que Deus tem que ver. Deus não vem no nome Assembleia, no nome Batista. Deus vem no nome Jesus. Então, quando você é batizado nesse nome, você está pronto para receber o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus mesmo. Mas para isso você tem que ter o batismo correto. Enquanto esses irmãos não tiveram o batismo correto, eles tiveram o batismo correto de João Batista até o cumprimento da palavra. Quando Paulo chegou e explicou para eles a realidade do batismo, eles se arrependeram, eles já tinham se arrependido e foram batizados no batismo de João. E quando Paulo chegou e clareou a palavra para eles, eles deram o segundo passo: justificação, santificação, para que eles possam receber o batismo do Espírito Santo. E é isso, amados. Eu não quero prolongar. Eu quero que vocês meditem nessas pequenas palavras que foram ditas aqui, justamente porque as palavras que foram ditas na cidade de Itatiba não ficaram registradas. Mas eu quero que essas palavras fiquem vivas no coração de vocês. Eu quero que vocês saibam que o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é o único batismo que te salva. E quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você está pronto para que Deus mesmo venha e te dá um outro batismo, o batismo do Espírito Santo. Quando você recebe um nome no natural, o nome espiritual, o ser espírito, ele vem daquele nome que você recebeu e sela você. Esse é o tempo dessas coisas. Esse é o tempo que os filhos de Deus esperaram. Os batistas, os que receberam o batismo de João, chegou o tempo que eles receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, no natural, eles estão prontos agora para receber o nosso Senhor Jesus Cristo no espiritual, para que eles possam ser selados. E depois que você está selado, irmão, o mundo não te acha mais. Você se torna um louco para o mundo, porque você não pensa mais como eles. Você não consegue andar de acordo com eles. Você conversa com todo tipo de pessoas, mas você já não está na mesma atmosfera que elas estão. Você agora está na atmosfera do Espírito. Porque vocês observam que o sol não é a vida, mas a vida está no sol. O sol, quando ele começa a aquecer, está jogando aquela vida para fora, aquele calor, a vida que sai do sol. E quando você está andando diante das pessoas, você começa a colocar aquela vida para fora, com uma vida mudada que você já teve. As pessoas vão olhar para você e falar assim: poxa, fulano é crente. Fulano é crente. Porque eu vejo que ele tem a fisionomia do crente é mudada. O olho do crente é mudado. O comportamento do crente é diferente. O cristão, ele não questiona. Ele não questiona. Quando você começa a razoar a palavra de Deus, aquilo está mostrando que você duvida de Deus. Ah, mas não é Deus que está falando, é o pastor fulano de tal. Mas se for Deus nele, você está duvidando de Deus. Deus diz: olha, não diga que você crê, porque eu vou só para ver se você crê mesmo. Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos, essa grande presença de Deus aqui no nosso meio, ela está nos preparando para ir ao encontro do Senhor. Nos preparando.
Então não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Pratiquem a palavra de Deus. Vocês observam que só dirige um carro muito bem quem pratica mais, quem dirige mais. Quanto mais tempo você fica em determinado lugar, fazendo determinada coisa, mais apto você vai estar para desenvolver aquele trabalho. Mais apto. Vocês observam, às vezes a pessoa só faz um tipo de serviço. Se você levar seu carro no mecânico específico em um só tipo de trabalho, ele vai resolver aquele problema que você levou aquele carro lá. Porque ele é específico só naquela área. Mas quando a pessoa ela sabe 2, 3, 4, 5 ou mais coisas, ela sabe algumas coisinhas, mas ela não é específica no assunto. Então Deus está aqui, irmãos, para que você aprenda apenas uma coisa: a confiar nele, entregar seus caminhos a ele. Entrega seus caminhos ao Senhor. Os caminhos não são seus. Saia de cena. Quando essa guerra espiritual já estava acontecendo, porque essa guerra espiritual entre Deus e Satanás, essa batalha, ela já existia antes de você estar em carne aqui. Antes que você viesse em carne, já tinha essa batalha. Então é mais um motivo para você falar assim: a briga não é minha. Então eu vou sair da frente, eu vou dar meu coração a Deus, eu vou entregar meus sentimentos a Deus, meus pensamentos a Deus, para que Deus possa terminar essa batalha. E quando Deus termina essa batalha, meus amados, aí você está selado, porque era Deus fazendo através de você. Então eu sou uma pessoa hoje que eu não me preocupo com nada. Tenho minhas limitações, porque eu sou humano. Todo ser humano é limitado, tem limites. Mas nós não podemos duvidar da grandeza de Deus. Muitas vezes nós não recebemos nada de Deus, porque quando Deus faz alguma coisa, nós queremos entender como que Deus fez aquilo. Você não tem que entender, apenas creia. Creia que Deus fez aquilo para você, fez para mim, fez para cada um dos seus filhos. Amém, irmãos? Quando nós começamos a pensar assim, nós não questionamos mais. Não questionamos mais a Deus. Porque agora você aprendeu que Deus sabe mais do que você. Deus sabe mais do que mim. Deus sabe mais do que todos que um dia pisaram nessa terra. Porque se Deus aprendesse alguma coisa, ele deixaria de ser Deus. Deus viu todo o trajeto. Deus viu o fim da sua história. Então Deus sabe a maneira correta de moldar você. Vocês observam que quando a pessoa ela começa a sentir saudade de determinada cidade, determinado lugar que ele morou, quando ele começa a sentir saudade, muitas vezes ele junta um dinheirinho para dar uma passeada naquela cidade lá, porque ele sentiu saudade. Eu fui tão feliz aqui, né? Eles estão bem para mim morar em determinado local, eu vou passear um pouquinho lá. E assim é a nossa vida espiritual. Quando o homem está prestes a morrer, quando ele está prestes a sair de cena dessa vida, a alma começa a sentir saudade. Você começa a sentir saudade da mamãe que já se foi, do papai que já se foi. Mas não é você, é aquele ser espiritual que está sentindo saudade. Então, automaticamente, você já não está sentindo mais prazer em estar nessa vida aqui. Toda pessoa que vai sair de cena dessa vida, ela começa a ficar enjoativa dessa vida. Essa vida começa a ficar cansada, porque ela começa a sentir saudade da casa do papai. Então, quando você começa a sentir essa saudade no seu coração, começa a arrumar a sua casinha, começa a colocar a sua vida em ordem, começa a colocar a sua mentalidade em ordem. Ah, mas eu não consigo. Mas você nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir. Mas para isso Deus está aqui. Para justamente nós pegarmos e entregar os nossos caminhos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Essa pequena palestra, espero que fique salva, para que vocês possam ajudar a outros que precisarão depois. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.